Olá! Hoje vamos trabalhar adição e subtração de números decimais com a professora Erlane Abreu. Vamos ver como é que acontece essa adição e essa subtração e vamos também resolver alguns exemplos. Adição. Podemos efetuar a adição envolvendo números decimais, escrevendo cada algarismo exatamente abaixo do algarismo de mesma ordem. Lembrar que quando a gente está falando de ordem, a gente está falando de quais ordens? Milésimo com milésimo, centésimo com centésimo, décimo com décimo, unidade com unidade e assim por diante. A gente vai ter a ordem de quem? A gente vai ter a ordem das unidades, da dezena, da centena e também vamos ter as ordens das casas decimais, décimo, centésimo e milésimo. Então, a gente vai adicionar o quê? Unidade com unidade, dezena com dezena, décimo com décimo, milésimo com milésimo, centésimo com centésimo. A gente vai sempre observar. Então, a gente vai sempre dizer o quê? Unidade debaixo unidade, vírgula debaixo de vírgula. Porque assim vocês vão observar os números que estão antes da vírgula e os números que estão depois da vírgula. Observem um exemplo. 53,90 mais 60,35. A gente vai iniciar como? Adicionando. Quem? 0 mais 5. Quanto que é 0 mais 5? Lembrar que a adição vai ocorrer como? Da direita para a esquerda. A sua direita para a sua esquerda. Então, a gente vai adicionar 0 mais 5, 5. 9 mais 3, 12. Fica o 2 e vai 1. 1 mais 7, 8. 8 mais 0, 8. 5 mais 6, 11. A gente encontrou quanto? 118,25, tá bom? Sempre observar que é o quê? Unidade debaixo de unidade, dezena debaixo de dezena, décimo debaixo de décimo, centésimo debaixo de centésimo, tá bom? E observar muito bem a vírgula para vocês não se confundirem na hora de realizar a adição. Primeiro exemplo, 35,4 mais 0,75. Observe que eu tenho 35,4. Eu vou ter que o quê? Acrescentar um zero para o quê? Para poder se igualar às casas decimais. Professor, esse zero vai influenciar? Não, não vai influenciar. Por quê? Porque a gente fala zero à direita não tem o quê? Não tem valor. Então, 35,40 e 35,4 é o mesmo número. Então, prestem bem atenção. A gente vai acrescentar o zero para poder igualar as casas decimais. Vai ter o quê? Duas casas após a vírgula. Depois disso, a gente vai fazer o quê? A nossa adição. Sempre lembrar. Décimo debaixo de décimo, centésimo debaixo de centésimo. Unidade debaixo de unidade, dezena debaixo de dezena. 0 mais 5, 5. 4 mais 7, 11. Fica 1 e vai 1. 1 mais 5, 6. Abaixa quem? Abaixo 3, tá bom? Então, chegamos em qual resultado? 36,15. Nosso segundo exemplo, a gente tem 6,14 mais 0,007 mais 1,8. O que a gente vai fazer? A gente vai primeiro observar, vamos montar a nossa adição e observe que eu tenho 0,14. Eu vou acrescentar o quê? Um zero, para poder o quê? Igualar as casas decimais. 6,140 e 6,14 é o mesmo número, mais 0,007 mais 1,800. Então, a gente vai acrescentar os dois zeros para o quê? Para poder igualar a quantidade de casas decimais. Lembrar que quando eu coloco esse zero, não vai influenciar em nada, continua sendo o mesmo número. Vamos fazer a adição, lembrar que é da direita para a esquerda, unidade debaixo de unidade, dezena debaixo de dezena. 0 mais 7, 7. 4 mais 0, 4.
1 mais 0, 1. 1 mais 8, 9. 6 mais 0, 6. 6 mais 1, 7. Então, a gente chegou em qual resultado? 7,947 a nossa resposta. Subtração. Podemos também efetuar a subtração envolvendo o quê? Envolvendo números decimais. Colocando vírgula embaixo de vírgula, depois subtraindo milésimos, centésimos, décimos e unidade. Observe, e assim por diante também. Observe o exemplo. Eu tenho 60,35 menos 57,90. A gente vai iniciar o que? Na subtração, tá bom? Da direita para a esquerda. 5 menos 0, 5. 3 menos 9, não dá. Vou fazer o que? Vou pedir emprestado. O 0 não tem, o 0 vai pedir para quem? Para o 6. Então, o 6 vai ficar 5. O 10, eu vou pedir emprestado, vai ficar 9, até chegar em 13. 13 menos 9, 4. 9 menos 7, 2. 5 menos 5, 0. Então, 60,35 menos 57,90 é 2,45. A nossa resposta. (17,2) menos 5,146. Observe que 17 só tem um número após a vírgula, então a gente vai ter que acrescentar 2 zeros para igualar o quê? A quantidade de casas decimais. 0 menos 6 não dá, então eu vou ter que pedir emprestado para quem? Pedir emprestado por 2. Tá bom? O outro 0 pede emprestado, vai ficar 1, 9, 10. 10 menos 6, 4. 9 menos 4, 5. 1 menos 1, 0. 7 menos 5, 2. Abaixa quem? Abaixa 1. Então, 17,2 menos 5,146 é igual a quanto? É igual a 12,54. 9 menos 0,987. Observem o quê? Que 9 não tem nenhum número após a vírgula. Então, a gente vai colocar a vírgula e vai acrescentar 3 zeros, tá bom? Lembrar que quando a gente acrescenta o zero é para igualar a quantidade de casas decimais. Vamos iniciar pedindo emprestado, porque não dá para subtrair 0 menos 7. A gente vai pedir emprestado. Vai ficar 8, 9, 9, 10. E vamos iniciar a nossa subtração. 10 menos 7, 3. 9 menos 8, 1. 9 menos 9, 0. 8 menos 0, 8. Então, 9 menos 0,987 é igual a quanto? É igual a 8,13.